Apresentação do meu plano docente de regência, elaborado para o primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, previsto para 4 aulas, com o tema As partes do corpo e as profissões, com o objetivo de expandir o vocabulário dos alunos referente às partes externas do corpo, identificar as diferentes profissões e seus papéis no âmbito familiar, identificar a ação do homem no espaço físico, habilidades a serem desenvolvidas, localizar, nomear e representar graficamente, por meio de desenhos, partes do corpo humano e explicar suas funções. Descrever atividades de trabalho relacionadas com o dia a dia da sua comunidade. Conhecer as histórias da família e da escola e identificar o papel desempenhado por diferentes sujeitos em diferentes espaços. Conteúdos a serem trabalhados no decorrer das aulas. Primeiro, as partes externas do corpo, as diferentes profissões e seus papéis na comunidade, identificar o papel desempenhado por diferentes sujeitos em diferentes espaços, com a estratégia de ensino, roda de conversa em grupo com os alunos, atividades práticas como dramatização, desenhos, identificação em grupo e individual. Pesquisa de campo com a elaboração do relatório. No primeiro momento, reuni com a turma em uma roda de conversa sobre as diferentes partes do corpo, com o objetivo de descobrir o que eles já sabem sobre as partes externas do corpo. Quais atividades usam as partes do corpo? Por exemplo, para jogar bola, quais as partes do corpo usamos? Para desenhar, quais as partes do corpo nós usamos? Para assistir televisão, quais as partes do corpo usamos? E as profissões, qual parte do corpo cada profissão usa? Em seguida, dividi a sala em grupos de 4 alunos, que em um primeiro momento devem compartilhar uns com os outros as profissões de seus familiares e pessoas próximas. Feito isso, eles devem escolher uma profissão das compartilhadas para criar uma mímica que imite alguém exercendo essa profissão. Cada grupo deve criar coletivamente uma pequena mímica das profissões que escolheram, mas devem também observar sempre as partes do corpo que estão sendo usadas nessa mímica. Os grupos apresentam a mímica para os colegas e, em seguida, dizem quais as partes do corpo foram usadas. Por exemplo, para desenhar, qual a parte do corpo usamos, né? O que usamos para desenhar? Em seguida, vamos para a pesquisa de campo. Sair com os alunos para uma pequena volta aos arredores da escola, tendo em mente 2 objetivos que foram previamente explicados para eles. Primeiro, que é observar quais as profissões eles encontram durante o passeio. Por exemplo, estamos vendo uma casa. Para construir a casa é necessário o quê? Pedreiros, pintores. Carros podem ser relacionados com mecânicos ou trabalhadores de fábrica, né? Quem fabrica o carro? Onde ele é fabricado? O mecânico, qual o papel do mecânico? Que tipo de trabalho ele desenvolve?
Se houver uma loja ou uma vendinha, tem-se a figura do vendedor, comerciante. O objetivo é prestar atenção nas partes do corpo que eles usam durante o passeio. Terminado o passeio, em roda com os alunos, é chegada a hora de elaborar coletivamente, tendo o professor como suporte, um pequeno relatório sobre tudo que eles viram durante o passeio. Se não der tempo de terminar esse relatório nesta aula, podemos terminar na próxima aula. Chegada a terceira aula, no dia seguinte, hora de concluir o nosso relatório. O professor faz a leitura do relatório e divide a classe em grupo de 4 alunos, os mesmos grupos da aula anterior. Explicar a atividade e entregar para cada grupo 4 folhas de papel grafite branca com tamanho suficiente para fazer o contorno de uma criança. Entregar canetas hidrográficas grossas. Em seguida, 2 crianças se deitam em cima do papel e as outras 2 fazem o contorno. Em seguida, invertem-se os papéis. As que estavam contornando vão ser contornadas. Quando todos forem contornados, os grupos observam os contornos para identificarem semelhanças e diferenças entre eles. Por que um ficou maior? Por que um ficou mais largo do que o outro? E sucessivamente. Em seguida, entregar para cada criança 5 cartões, sendo um deles com cor diferente dos outros, com as partes do corpo desenhadas e escritas os nomes. As crianças devem colocá-los no lugar certo em seus respectivos contornos, na folha de papel. Se necessário, com auxílio dos colegas de grupo e do professor. Nesse momento, o professor ficar bem atento aos conhecimentos prévios dos alunos acessados na primeira aula, para criar os cartões que incluem partes do corpo já conhecidas, mas também as menos conhecidas. Conforme cada grupo for terminando a atividade, os alunos do grupo devem individualmente pensar em uma atividade ou profissão que envolva a parte do corpo apontada no cartão da cor diferente. Antes de separar o grupo e voltar para a roda de conversa, cada grupo deve escolher um dos contornos de corpo que será usada na atividade da aula seguinte. Para terminar esta aula, faça uma roda e os alunos contam para todos qual atividade ou profissão ele pensou. Na aula seguinte, na última aula, logo no início, os alunos voltam para seu grupo para desenvolver a atividade que o professor vai explicar. Cada um terá que desenhar no contorno previamente escolhido alguma coisa que indique, que mostre a profissão da mímica que eles fizeram na primeira aula. Por exemplo, para desenhar, o que nós usamos, né? Caneta, lápis de cor. Ele mostra, né? Faz a mímica e mostra a parte do corpo que ele usou. Cada grupo deve apresentar para os outros colegas o que eles desenharam, sobre qual parte do corpo encontra-se no desenho. E para finalizar, chegada a hora da avaliação, em roda de conversa avaliativa, questionar os alunos sobre se eles gostaram da aula, o que eles mais gostaram. Foi interessante?
Foi boa essa aula? E o que eles não gostaram? Por que não gostaram? Como eles gostariam que fossem essa aula? Em seguida, a atividade avaliativa individual. Cada criança receberá uma cópia do relatório para guardar. Da segunda aula, mostrando, descrito no relatório todo o percurso que eles fizeram, o que eles viram, e uma folha em branco. Na folha em branco, eles devem escrever o nome e fazer o desenho de uma pessoa com o maior detalhamento possível para entregar o professor. E aí, finalizo a apresentação deste plano, lembrando que não usei materiais concretos como fotos dos contornos do corpo, os cartões, por não ter alunos presentes. Essa é só uma demonstração de como seria desenvolvida essa aula com alunos. Muito obrigada.